Voltamos então à análise. Que balanço faz deste primeiro ano de segundo mandato de Cavaco Silva e último? Olha, eu não quero ser provedor do povo, como o Sr. Presidente da República se assumiu, mas gostava de, no fundo, muitas vezes as pessoas criticam porque o Presidente da República falou pouco, outras porque falou muito, outras porque falou no Facebook, outras porque falou suficientemente opaco que ninguém entendeu. Eu acho que, apesar de tudo, há aspectos aqui que marcam este segundo mandato. Em primeiro lugar, um discurso de posse contra o anterior governo violentíssimo, enfim, e muito clarificador do ponto de vista da sua ação, a forma empenhada com que quem construiu foram os portugueses, mas no quadro da sua magistratura de influências, esta nova solução governativa. Gostaria de destacar também o seu papel neste acordo de concertação social, que foi importante, no fundo, decorrente das medidas da Troika, e há algo que me parece importante em relação a estas declarações, enfim, já muito debatidas, fortemente criticadas, outras mais aligeiradas. O que eu gostaria, no fundo, de dizer era o seguinte: eu acho que, no íntimo, o Sr. Presidente da República assume e reconhece a sua condição de provedor do povo. O problema aqui é que hoje a nossa classe média não está nos 10 mil euros, está nos 1.000 euros. Ou seja, há claramente aqui uma disfunção relativamente aos destinatários. E, portanto, hoje o país vive claramente numa situação difícil. E onde são exigidos... E o que eu percebo destas palavras é que, sobretudo, estamos a falar de realidades completamente distintas. É preciso não esquecer, Maria, que resultado destas imposições, quer ao nível da redução do rendimento disponível, quer inclusivamente no reforço da despesa das famílias, hoje as pessoas estão a passar profundas dificuldades. E, portanto, não aceitam e querem, sobretudo, silêncio e respeitabilidade dos nossos principais responsáveis políticos, sejam eles o professor Catroga, o professor Cavaco, o Dr. Alberto João. O que é, no essencial, importante é que tenhamos, no fundo, respeito pelas pessoas. E, sobretudo, hoje, as pessoas vivem dificuldades e querem referências. Referências na política, na economia, na vida. E esse é, sobretudo, digamos assim, o repto que todos nós... não é essa referência que se pretendia? Não, é fundamental que seja. E espero, mas, na sua opinião, sinceramente... está a ser ou teve aqui um deslize com estas declarações? Eu acho que o Sr. Presidente da República, teve aqui momentos importantes que eu tive a oportunidade de historiar, quer se concorde, quer não. Acho que estas declarações vêm, sobretudo, contra o atual momento da nossa vida coletiva. Acha que ainda assim poderão ser declarações que serão esquecidas mais para a frente? Eu espero que sim, porque, repare, o Presidente da República deve ser um referencial de estabilidade do nosso país, deve, de alguma forma, acomodar um pouco aquelas que são as pretensões dos portugueses. Nota-se que o Presidente da República não quer ficar muito colado a esta situação de crise, com os limites, aos sacrifícios que fez questão de enumerar também no discurso de tomada de posse, depois, mais tarde, com o corte dos subsídios anunciados pelo Governo. Acha que, de facto, tem cumprido essa que será, que à partida, que dizem os analistas, será uma das suas intenções, não ficar muito colado à crise? O Presidente da República não quer ficar colado nem aos cortes nem ao PSD. Aliás, este Presidente da República, se há coisa que não gosta, é de estar colado a ninguém. E, portanto, ele tem sido muito coerente, isto é, mais interventivo, como aliás ao longo da história aconteceu com todos os Presidentes, no segundo mandato, primeira nota. Segunda nota, previsível. É um Presidente da República previsível em termos de atuação. E, por isso, terceira nota, era mais do que previsível a implosão da relação entre o Presidente da República e o anterior Primeiro-Ministro. Era mais do que previsível. E quarto ponto que me parece central, ele tem utilizado a palavra, aliás, ele fala muito no uso e no direito e na magistratura da palavra, que nem sempre tem corrido bem. E há dois momentos, enfim, eu julgo que os dois momentos que vou identificar valem por si mesmos, mas não os podemos transformar em factos históricos, mas há dois momentos que não lhe correram, na minha opinião, especialmente bem. O primeiro momento, eu julgo que foi demasiado duro com o Orçamento de Estado de 2011, para depois não tirar as consequências. Independentemente, não temos tempo agora para discutir se foi justo ou injusta a sua intervenção. Foi demasiado duro para depois o promulgar sem sequer uma comunicação à Assembleia da República. E aí julgo que quando nós, ou quando alguém utiliza a palavra, utiliza termos demasiado duros e depois não retira as consequências, enfraquece a sua própria palavra. Segundo ponto, também a ver com a palavra. Enfim, esta declaração extremamente infeliz do Sr. Presidente da República, até porque o momento em que vivemos, ou especialmente pelo momento em que vivemos, nós todos,
os políticos em especial, ter respeito pela pobreza que se vive, e muita, em Portugal. Eu não digo que o Sr. Presidente da República não tenha esse respeito, digo apenas que teve uma frase infeliz. Julgo que também transformar uma frase infeliz num facto histórico que constará daqui a 50 anos na história, nos manuais da história de Portugal, parece-me um exagero. Repito, uma frase infeliz que o Sr. Presidente da República poderia ou ter diretamente ou ter mandado alguém por ele retratar-se, não o fez e, portanto, a onda de choque vai aumentando, mas não queria e não quero dizer mais do que isso, até porque considero que o Presidente da República, enfim, estará, no mínimo, enfim, diria arrependido ou preocupado com os efeitos que a sua frase teve. Neste momento, eu concordo com o Bernardo, o país precisa, mas não precisa só agora, precisa, eu diria, nas últimas 2 décadas que não se sente, precisa de referências, precisa de pessoas que admire, que consigam, que olhem como um exemplo, como alguém que nos aponta um caminho. Não estamos a falar, enfim, de iluminados, porque isso faz parte do passado, mas de alguém que um povo acompanhe, acredite, seja capaz de ouvir. E nós, infelizmente, aliás, se olharmos para os últimos estudos, nós, infelizmente, cada vez mais temos pessoas em Portugal, de acordo com a opinião do eleitorado, temos cada vez menos pessoas em Portugal a quem seja reconhecida essa capacidade de ser ouvido, de influenciar e de motivar. E isso é preocupante. Vamos agora passar para o assunto da CGTP, com esta mudança quase em massa na direção. Vai mudar alguma coisa na maneira de agir da Central Sindical? Eu acho que vai. Deixe-me só, enfim, fazer aqui 1 ou 2 notas de enquadramento. Primeiro, a CGTP, enfim, não temos tempo, mas razões históricas, sempre foi muito próxima do Partido Comunista. Aliás, nasceu dentro do Partido Comunista. Sempre teve um sindicalismo de oposição diferente da UGT, que é um sindicalismo mais de concertação. Terceira nota, eu acho que há um elemento aqui que vai ser mudado, é que a nova direção tem maior, enfim, pelo menos aquilo que se diz que será o responsável, o Carlos, tem muito maior proximidade com o Partido Comunista do que Carvalho da Silva. Aliás, eram públicas as más relações e alguma tensão entre o seu responsável, o CGTP, e o Partido Comunista. E, portanto, eu julgo que vamos ter maior articulação, ainda maior articulação entre a CGTP e o Partido Comunista, e vamos ter a área tradicional e onde eles mais se sentem à vontade. Portanto, na intervenção prática... na rua. E, portanto, na prática, eu julgo que estas manifestações e este caminho de rua se vai intensificar, não só pelo momento que Portugal vive, mas também pela alteração na direção. Deixa-me só sublinhar uma outra nota, que eu julgo que é importante nós refletirmos, também não, imagino que não tínhamos tempo. Carvalho da Silva teve 35 anos no secretariado. Muitos diziam que já era tempo a mais. No momento em que se tanto fala em renovação, há que nos fazer pensar como é que alguém pode estar 35 anos no secretariado da CGTP. Eu julgo que também as centrais sindicais, as organizações sindicais de empregadores, o associativismo, precisa de se renovar e dar o exemplo. E precisa de se renovar com gente não só nova, mas com pessoas que não tenham necessariamente a mesma orientação. Porque muitas vezes mudar nomes para pessoas que têm exatamente a mesma orientação, dir-se-á que é uma renovação. Mas isso será uma coisa fácil de fazer na estrutura que é a CGTP? Nem na CGTP nem na UGT, não é fácil. Se olharmos para os elementos históricos da forma como surgiu a UGT ou a CGTP, percebemos, aliás, como acontece com os partidos, percebemos que estamos perante um associativismo fechado, muito controlado, ou pelo menos por uma tentativa intensa de controle, e que as pessoas são renovadas muitas vezes através de um fator de confiança. Ou seja, as pessoas que entram dão já uma confiança, eu não diria de seguidismo, porque, enfim, seria passar outro estado de minoridade, mas de alguma estabilidade comportamental e previsibilidade de apoio a algumas medidas. Eu julgo que nós precisamos de abrir o associativismo. E, por isso, um estudo, aliás, da CGTP, do meados dos anos 90, quando foi feito o inquérito perguntando qual é a principal razão para não se filiar em sindicatos ou para sair estando filiada, a resposta foi sempre a mesma. A principal razão, excessiva proximidade aos partidos políticos. Que mudanças na CGTP? Deixe-me dizer o seguinte, agora sou eu que não partilho do teu otimismo. Ou seja, eu não acho que vai mudar muita coisa, até por uma questão de sobrevivência. No dia em que a CGTP mudar, por exemplo, em termos práticos, assinando um acordo de concertação social, no dia em que o Partido Comunista viabilizar um orçamento de Estado, iniciam nesse dia a própria desintegração e, do ponto de vista do seu público, dos seus destinatários, entra num processo de fragilização. Deixa-me só dizer o seguinte. Tal como Luís, nós só conhecemos Manuel Carvalho da Silva. Ou seja, ao longo da história da CGTP não tivemos um processo de alteração. Falamos agora nas novas gerações. E eu, a esse respeito, eu não conheço
as novas gerações da CGTP, mas conheço a nova geração do Partido Comunista na Assembleia da República. E a esse respeito não deixo de mostrar alguma preocupação. Porquê? Neste sentido, é, digamos, uma geração preparada, profundamente radical e que muitas vezes, enfim, quando se tratam de questões de bom senso, de elementar bom senso, têm alguma dificuldade em olhar que é razoável. Isto é sempre discutível, porque eu, inclusive, estaria a ser profundamente injusto para com os comunistas do mundo autárquico. Há belíssimos exemplos, no sítio de memória, Peniche e Almada, são duas câmaras municipais lideradas por comunistas e muito bem lideradas. Agora, entendo sobretudo, e na medida em que defendo a renovação, que esta renovação, do ponto de vista conceptual, aconteça. Assim como entendo que nas próprias confederações patronais há gente que está lá há décadas e que, obviamente, não são menorizados do ponto de vista da sua prestação. Agora é importante, do ponto de vista daquela que é a expectativa das pessoas que lá estão fora, daqueles que são os seus associados, que haja, de facto, este trabalho, porque não só no domínio da política esta renovação acontece. É importante também que no domínio confederativo, quer dos sindicatos, quer do patronato, isto possa efetivamente acontecer. E Herménio Carlos, à frente da CGTP, antes de lhe dar a palavra. Não, aquilo que acho, repare, quem sou eu para estar a pôr em causa a performance de uma ou outra pessoa? Terá com certeza o apoio dos seus pares e espero sinceramente que a CGTP possa, no fundo, construir um caminho diferente. Agora, em resultado de um passado recente e em resultado um pouco também do papel da CGTP na sociedade portuguesa, do papel do Partido Comunista na sociedade portuguesa e havendo este tendencial entendimento entre as duas forças, estou aqui para ver, como é evidente, mas não tenho grandes expectativas. Não sou excessivamente otimista como o Luís quis transmitir. 2 segundos, que temos mesmo de terminar. Eu devo ter sido mal interpretado, porque eu não fui otimista. Eu disse que vai mudar com 2 características: intensificar luta de rua e maior proximidade com o Partido Comunista. Portanto, de otimismo é que eu não falei. Acho que é um facto, e por uma razão muito simples, porque eram conhecidas as más relações entre Carvalho da Silva e o PCP, ao contrário do que acontece com o Herménio Carlos. E, portanto, se a GTP, como aliás hoje se diz, e é reconhecido, já era o braço sindical do Partido Comunista... Passará a ser mais. Passará a ser mais. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise nesta edição das 12.